Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de abril de 2026, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor, e me ajuda a estar te servindo, me ajuda a estar te buscando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A preciosa palavra do Senhor, hoje a gente vai estar começando o livro de Salmos, tá? Salmos é cânticos de adoração, tá? E é muito interessante que os Salmos, né, ele vem nos relatar, como eu posso dizer, saltério, né? Eles falam que saltério, por quê? Porque salmos e saltérios é a mesma coisa, por quê? Porque se refere a instrumentos de corda, como harpa, lira e alude. E a gente lembra que Davi, ele tocava a harpa, né? Lembra? Quando ele tocava, o demônio saía de Saul. Então, a gente vai ver que são vários, né? Então, assim, tem vários autores aqui no livro de Salmos, tá? Davi é um dos principais, com as suas orações e canções de adoração. A gente vai ter também os Coatitas, a gente vai ter também o Asaf, né? O Salmo de Asaf, que é bastante, vai de 73 a 83, a gente já até estudou sobre isso, né? E o Cântico de Peregrinação. Então, e o Salmo, tem alguns que não tem autor, mas assim, ele sempre vai estar falando da glória do Senhor, botando Deus, né, como aquele que livra, que guarda, e é tremendo, né, Salmos é tremendo, né, tem um Salmo pré-exílico, então, e aí a gente vai ver que o salmista, ele vem, né, se destacando com a maneira que ele fala. A gente fala muito do Salmo, que acho que é o mais conhecido, é o 23, o 91, né, mas a gente sabe que aqui os Salmos, ele vai estar sempre se dirigindo a Deus, né? Vai estar falando que Deus é meu Senhor, é libertador, né? Ele vai estar sempre falando, me responde, Deus me socorre, fazendo apelo, pedindo a salvação. A gente vai ver Deus atendendo, Deus respondendo. Então, assim, é um movimento, né? Há confissões de pecado. Os Salmos em si aqui, né? Esses 150 cânticos, ele tem várias maneiras. Tem salmo de motivação, é salmo para tudo, quanto, vamos dizer assim, para situação, né? Mas lembrando sempre que Deus é o juiz de tudo e de todas, né? De tudo e de todos, né? O salmo sempre ele vem também, aleluia, glória a Deus, mostrar isso, né? Então, assim, Salmo é um livro de oração, né? Que é conhecido como saltério também, e de louvor, tá? E ele fala de Deus, e na oração fala sempre a respeito de Deus em louvor e adoração. Então, isso é muito marcante, né? Porque ele mostra, aleluia, glória a Deus, sempre a grandeza de Deus, tá? Então, salmos e saltérios é a mesma coisa, tá bom? Foi a maneira que eles encontraram de adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente vai ver que o Salmo ele vai estar sempre falando, né, dessa situação ali do povo de Israel, né, da peregrinação e tudo, né? Então, é isso. Então, como de costume, vamos estar orando para a gente estar entrando lá na palavra, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aí tá sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, no sonhar. Guarda o meu lar, a família, o ministério chamado, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Hoje a gente vai estar começando pelo Salmo primeiro, tá? Eu gostaria também de avisar que a gente vai estar vendo assim, a gente vai estar fazendo assim, o Salmo primeiro e o Salmo 2, Salmo 3 e Salmo 4. Então, por quê? Eu vou estar fazendo assim, porque tem uns salmos que é muito pequenininho, tá bom? Então, para mim não fazer um dia cada um, dependendo, eu acho que eu vou fazer até 3 salmos por dia, né? Porque tem salmos que é pequeno, tem salmos que é um pouquinho maior, tá? Mas eu não sei se eu vou ficar entre 1 e 2, tá bom? Mas eu acho que eu vou ficar entre 1 e 2 salmos por dia, pra gente também conseguir ter uma localização. Vamos lá? Diz assim o Salmo primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra nesta manhã. Meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, né, sobre mim. É sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus, é sobre a Trindade, esse Deus triuno, Deus único e verdadeiro. Meu Deus, que eu possa nesta manhã conseguir colocar em dia as lives e falar do teu amor, da tua verdade, da tua misericórdia, porque o Senhor é santo e fiel, eu não sou. Obrigada, Senhor, por esta palavra, pela tua bênção, obrigada pela oportunidade de estar começando mais um livro, Pai, da tua palavra, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado, para que eu diminua e desapareça, porque o objetivo é que Jesus cresça e eu desapareça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, como eu já falei, a gente vai estar começando o livro de Salmos, né? Salmo é um livro de oração, né, ali, se deu mais ou menos ali no tempo de Zorobabel, e a gente vê também que ele fala muitas coisas, né, mas a gente sabe que Saltério e Salmos, como eu expliquei para vocês, é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai estar falando aqui, ele também fala um pouco de Jesus, tá bom? De Cristo, e ele fala de muitas coisas, tá bom? E vamos lá, começar por esse Salmo, e depois a gente vai pro 2, né? E aí assim a gente vai continuar, bem? Como é feliz, Salmo 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite, né? O autor desse salmo, ele é desconhecido, né? Mas a gente sabe que ele fala de uma sabedoria piedosa, né? Ele fala de uma maneira que ele separa assim, a conduta dos ímpios e a conduta do justo, mostrando que para quem vive em iniquidade há um preço, tá? Então, a gente já vê ele já relatando isso. E aí ele continua. E aí ele diz assim, no 2, vamos de novo, no 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei... Aqui, ó. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quem é o justo, tá? É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera, tá bom? Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então é um salmo que ele vai estar falando aqui, né, que o ímpio é como uma palha, vai para lá, voa. Não tem assim um destino certo, né? O salmista, ele vem mostrar que quando a gente persevera, que quando a gente não é iníquo, quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem esperança, né? E a nossa esperança, a esperança do salmista aqui era pela fé, era em Deus, tá? Isso é muito importante porque ele tá meditando na lei, tá buscando, tá querendo conhecer o Senhor, saber mais sobre Deus, né? Então ele procura orientação em ter uma vida com Deus, e isso é muito importante e serve para mim, para você. Isso faz com que, né, como diz o salmista, fica como uma árvore plantada junto a ribeiros, quem rega? O próprio Deus, né, que vai regando. Agora, a palha, né, o vento sopra, vai para lá. Você sabe que a palha é uma coisa leve, né? Ela não tem força, ela não tem raiz, é totalmente inútil, tá bom? Então, isso aí, né, ele diz que não vai substituir no julgamento ali, né, naquele grande dia, né, isso é muito forte, porque o Salmo vai falar muito disso do justo, né, porque o justo, ele vai sofrer, mas o justo, ele tem que perseverar na presença do Senhor, tá bom? É algo tremendo, por quê? Porque o caminho do justo e o caminho do ímpio são diferentes, são caminhos distintos, porque o caminho do justo leva a Deus, e o caminho dos ímpios leva a perdição, ao inferno, tá bom? Vamos para o Salmo 2 também agora. Diz assim o Salmo 2: Porque se amontoam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Façam em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, né? Então o salmista está falando aqui de uma perseguição, tá? Ele vem mostrar aqui, né, que por quê? Porque no antigo Oriente Médio, antigamente, né, o rei, muitas vezes, né, quando o povo se revoltava, ele ia lá e tirava, e ungia outro, colocava, tal, e tinha essa situação, né? Então, esse saltério aqui, ele é de Davi, né, e ele vem ressaltar essa situação. Então,
ele também já fala assim de o quê? Do Messias, do futuro, né? Do Jesus messiânico, né? Esse salmo, ele fala disso, o Salmo 2 fala disso também. E aí ele continua assim, né? É do seu ungido, né? Porque, por ser um salmo davídico, ele vai estar falando da sua unção, né? E recebendo assim, que futuramente vai ser cumprida em Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então, ele continua aqui dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesma estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, né? Quem é o rei dos reis? É Jesus, tá? Então, ele vai estar já falando de um Messias do futuro, tá bom? Proclamarei o meu decreto do Senhor, ele me diz: tu és meu filho, hoje te gerei, né? Ele fala isso de quem? O próprio Deus, né? Né? O servo ali do Senhor, né? Então, é algo já, o futuro ali, né? De Jesus, o Messias, né? A gente vai ver falar isso em Hebreus também, né? Que Jesus é o sumo sacerdote. E ele diz assim no 8: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com as varas de ferro e os despedaçarás com um vaso de barro. Por isso os reis sejam prudentes e aceitem a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com temor e exultem com tremor, né? Então, o temor é fundamental para quem serve a Deus. O temor, tem que ter temor. Você não pode, né, servir a Deus sem ter temor das coisas do Senhor, né? Temor é muito diferente de medo, né? Quem teme tem respeito, né? Beije um filho para que ele não se ire, e você não seja destruído de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos que neles se refugiam. Então ele veio falar que a gente tem que se refugiar, tem que confiar no Senhor, né? Porque é Deus, né? A gente tem que ter uma submissão a Deus, né? Nós temos que ser submissos a Deus que fez os céus e a terra. E a terra é os cabelos dos seus pés, amém? Que assim só possa falar melhor os vossos corações, que vocês possam estar meditando também, né? São salmos pequenos por enquanto, né? Enquanto são os pequenos, eu vou estar fazendo de 2 em 2. Depois eu vou fazer um sozinho, conforme for o tamanho do salmo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha aí o final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz. Deus abençoe.